Fala, meus queridos, minhas queridas, aula 4, agora uma aula importante, muito importante. Vamos recapitular muitos conceitos sobre os quais nós já falamos durante as aulas passadas, durante as aulas anteriores. Vou trazer um pouco de achismo, de opinião, claro, tudo sempre fundamentado, baseado na minha experiência, nas notícias, nos dados e estatísticas que especialistas como o professor Fredão trazem também. Enfim, é sempre um achismo, uma opinião, mas com informações, com dados, com pesquisa, com muita busca ativa dentro desses critérios, muito estudo feito para, claro, nós falarmos a partir da minha perspectiva, sendo que a minha perspectiva sendo baseada em algo fundamentado e não apenas, ouvir falar, ouvir dizer. Beleza? Tamo junto? Então, aula 04, achismos ou opinião, é uma aula sobre um desabafo. Porém, antes de nós falarmos toda essa questão de achismos, opiniões, o que é que eu espero, quais são as minhas prospecções, né? Quais são as minhas perspectivas, expectativas relacionadas ao SISU deste ano. Antes, vamos fazer uma recapitulação, vamos fazer uma revisão sobre alguns conceitos que, durante a minha fala nesta aula, vão ser muito importantes eles estarem fixados para vocês, beleza? Vamos aqui. Aqui abrimos Jamboard, um quadro interativo para nós. E nós temos alguns conceitos de extrema relevância que você precisa, tá? Quem estiver assistindo ao curso, é muito importante vocês saírem daqui com tudo isso esclarecido, tá? Então, primeiro conceito é o conceito, beleza? Termo de adesão. AB, você fala sobre uma busca ativa, sobre nós pesquisarmos sobre termo de adesão, você fala sobre nós irmos nos sites das universidades, você fala sobre nós termos essa participação no nosso processo seletivo. Tranquilo? Beleza. Mas no que isso aqui impacta de fato? Isso aqui, primeiro de tudo, é um documento oficial. Opa, eu risquei ali embaixo. Antes de qualquer coisa, isso aqui é um documento oficial. Então, em termos oficiais, em termos jurídicos, em termos legais, ele é um termo que, de fato, comprova, tá? Ele comprova, legaliza, ele afirma, ele consolida a participação da universidade em questão que assinou o termo de adesão. Olha, quanta rima, não é? Mas enfim, esse termo de adesão é um documento oficial que comprova, que apresenta informações de extrema relevância. Quais informações? Vou botar aqui embaixo. Informações. Quais são as informações dentro dos termos de adesão? Vagas. E aí você pode parar para pensar, né, em distribuição de vagas, em cotas, em documentações. Você pode pensar em, muitas vezes, bônus regional. Você pode pensar em cotas especiais regionais. Como assim, Abel? O que são bônus regionais, cotas especiais regionais? Vamos só revisar isso aqui que é bem importante, tá? Nós sabemos e nós temos isso aqui esclarecido. Que algumas universidades elas têm bônus regional no seu termo de adesão. E nós temos algumas universidades, como por exemplo a UFOB, que no lugar de ter um bônus regional, ela fez uma cota regional. Como assim? É a cota V ou 5. Ela simplesmente separou, ela delimitou, tá? Que uma quantidade X
de vagas serão destinadas a pessoas específicas de um território, ou seja, é uma cota regional. Não é um bônus regional, é uma cota. Simplesmente as pessoas que são de determinada região, elas vão ter direito a concorrer em uma lista separada. Então, todas essas informações, documentações, que é muito importante, em faculdades que pedem documentos diferentes, que pedem, às vezes, autorizações, vistos, né, carimbos diferentes, às vezes de uma secretaria do estado, por exemplo, secretaria do município. Então, é muito importante. Claro, nos outros anos, né, tudo isso vinha no SISU também. Então, todas essas descrições que eu estou falando para vocês, que a gente mostrou nas aulas anteriores, vinha no SISU. Mas a gente nunca sabe. Eu não coloco minha mão no fogo pelo MEC, pelo INEP, tá? Então, assim, todas essas informações aqui são publicadas pela autonomia, pelos sites das próprias universidades. Então, assim, o que vai reger tudo aqui é o que a universidade está falando. Então, por isso que é muito importante nós estarmos alinhados com o que a universidade está falando. Beleza? Por quê? Porque as universidades têm autonomia para isso. Fechou? Então, o primeiro conceito é ter essas informações claras sobre o termo de adesão. E salientar, né, que é sobre o SISU 2024. Algumas pessoas já me mandaram no Instagram, no WhatsApp, termos de adesão antigos, SISU 2023, por exemplo, que muitas vezes já está diferente, tá? Então, assim, tem diferenças, ok? Muito importante isso aqui estar alinhado. Outro conceito que é de extrema importância vocês entenderem e isso estar claro, antes de eu passar, claro, achismos, opiniões, é importante ficar claro, ficar esclarecido. Preste atenção, isso aqui é tudo uma revisão, tá? Que nós estamos fazendo. Segundo conceito é o conceito de... Vou até passar aqui, vou criar uma outra página. É o conceito de lista de espera. Por que é importante eu ter o conceito de lista de espera trabalhado? Primeiro, para a sua tomada de decisão. Como assim? Primeiro, muitas vezes dentro de um contexto, dentro do cenário de lista de espera, você vai precisar escolher entre primeira e segunda opção. E nós já falamos sobre estratégias que englobam a tomada de decisão, que muitas vezes, será que eu deixo só na primeira? Será que eu cancelo a segunda opção? Será que eu deixo na primeira que eu tenho mais chance e na outra que eu tenho menos chance? Enfim, são várias estratégias. Nas aulas anteriores nós comentamos sobre, porém é muito importante você saber sobre lista de espera. Afinal, é algo primordial e essencial nesse processo de tomada de decisões dentro do SISU. Sendo que voltamos ao ponto da autonomia. Então, o que é que o SISU faz, né? Pelo menos era o que vinha fazendo nos últimos anos. Lá, no dia do resultado, para os alunos que não estavam classificados na chamada regular, né? Na primeira lista, na primeira chamada, aparecia a seguinte opção, e aparecia aqui, um azulzinho, né? Normalmente, primeira opção. Aí aparece aqui, demonstrar interesse na lista de espera. E aqui, segunda opção, demonstrar interesse na lista de espera. Tinha que clicar no botão. E aí, alguns dias depois, o SISU ia publicar a lista de pessoas que demonstraram interesse. Tranquilo? Então, até nisso, assim, muitas pessoas dentro dessa lista de espera, né? Dentro dessa lista de espera,
tem a classificação fantasma também, tá? Então, assim, as pessoas elas ficavam classificadas. Bom, se elas não passavam em nenhuma, se eu não passei na primeira opção nem na segunda opção, você ou seu concorrente, vocês ficam sendo classificados nas duas listas, beleza? Vou dar um exemplo aqui. Digamos que nessa primeira aqui eram... Vou dar exemplos mais simples, tá? 10 vagas. E você estava na 27ª. E nessa daqui eram 12 vagas. E você ficou na 20ª. Tranquilo? Então, assim, se você está sendo aprovado em alguma dessas opções, tá? Se você está sendo aprovado em alguma dessas opções, em uma das duas, automaticamente o SISU, claro, já teve período em que tinha classificação fantasma, tá? Já teve, em alguns momentos do SISU existia classificação fantasma. Nós não sabemos como é que vai ser o SISU 2024, porém é importante ficar ciente disso aqui. Na prática, a classificação fantasma deixou de existir, não estava mais tendo, ok? Porém, como é que ela funciona nas listas de espera, não é mesmo? As pessoas que não passam, que não estão sendo aprovadas em nenhuma das opções, elas estão sendo sim classificadas nas duas opções dela. A B, eu não estou sendo aprovado na minha primeira nem na minha segunda opção, então você, pelo menos nos outros SISUs, você iria estar sendo classificado nas suas duas opções se você está fora das vagas, se você está abaixo do corte. E aí é interessante você saber disso aqui, porque muitas vezes, o que acontece? Dentro desse processo aqui de demonstrar interesse no site do SISU, você já consegue subir a sua colocação. Você vai ter que escolher entre primeira ou segunda opção. E o que era comum de acontecer, né? Esse fulano aqui, tô dando exemplos, tá? Esse fulano aqui que estava na 20ª, ele olhou e pensou a seguinte coisa: bom, aqui eu estou na 20ª colocação e aqui eu estou na 27ª. Estou mais próximo na segunda opção do que na primeira. Certo? Certo. E aí existem dois casos. O fulano demonstra interesse na segunda opção e aí ele pode permanecer na 20ª ou ele pode subir para 14º, por exemplo. Como assim, AB? Porque as pessoas que estavam aqui entre o 13º e o 19º, eles demonstraram interesse em outras universidades. Como pode acontecer também dele permanecer na 20ª. Então é importante nós sabermos quais universidades têm a tendência de rodar mais na lista de espera. E aqui, nessa que ele estava mais longe, ele poderia ter subido da 27ª para 12º aqui também. Por exemplo, para 12º aqui. 11º. Não sei. Enfim, achismos. Se eu coloco na segunda, acontece uma coisa. Se eu coloco na primeira, acontece outra. Depende. Tem que saber jogar isso também. E é pesquisando, é indo atrás, é vendo as probabilidades, é vendo as estatísticas. Onde foi que chamou mais, onde foi que rodou mais. Ok? Sendo que muitas vezes não basta o fulano ou a fulana clicar aqui no botãozinho e demonstrar interesse só pelo site do SISU. Porque a partir deste momento da lista de espera, quem fica responsável, quem é o responsável por chamar na lista de espera, como nós já mostramos lá na primeira aula, ou melhor, na segunda aula, né? Na primeira aula, já trabalhando as informações,
é a própria universidade. Então, dependendo da universidade, o fulano tem que demonstrar interesse, tem que ir lá no site da universidade e demonstrar interesse mais uma vez no site da universidade. E aí, o que é que algumas universidades estão fazendo? Por exemplo, se eu não me engano, a UFPR aderiu a esta forma. O fulano demonstra interesse lá no site. Eu sei que tem outras universidades que também existe isso, por exemplo. A UFT existe isso, o UFPR, o UFT, a pessoa tem que ir no site da universidade demonstrar interesse. E aí esse fulano aqui que estava em 14º, pulou de 20º, isso já aconteceu comigo, tá, gente? Assim, eu fiquei por uma vaga de passar na UFT, eu estava bem abaixo, eu demonstrei interesse no site do SISU, subi umas 20, 30 posições, depois eu demonstrei interesse no site da UFT e fiquei em terceiro na lista de espera. E aí chamaram só 2, acontece. Mas assim, e aí esse fulano que estava em 20º pulou para 14º, e de 14º, por ele saber que tem que demonstrar interesse, por ele ter pesquisado, por ele ter informação, por ele ter ido atrás, ele demonstra interesse. E aí ele sobe para o 13º. E aí rodando a lista de espera, ele vai ser o primeiro a ser convocado. Tá? Esse aqui de 27º, por exemplo, subiu aqui para 15º, por exemplo. Demonstrou interesse no site da universidade, subiu para 12º. Tá? Então, assim, aí demonstra interesse. E ainda mais especificamente, ok? Algumas universidades, além de demonstrar interesse, preste atenção aqui, vem cá, isso aqui é importante. Por isso que nessa aula a gente está fazendo uma revisão de vários conceitos. Vem cá, vem cá, vem cá. Muitas universidades, muitas não, né? Mas algumas universidades, além de você demonstrar interesse, você já tem que enviar a documentação. Então, você está na lista de espera, mas a sua documentação já foi enviada para a universidade. E aí você só permanece na lista de espera se você enviar a documentação. Olha só. E aí muitas pessoas não enviam a documentação, perdem o direito na lista de espera. E aí você que teve um pouquinho de trabalho a mais, você que pesquisou, que separou seus documentos, foi chamado assim que rodou a lista. Beleza? Então, assim, cada universidade tem autonomia para fazer do jeito que quer. A UFPR, por exemplo, você tem que enviar a documentação. Se eu não me engano, a Unipampa você também teria que fazer isso. Posso estar equivocado. É importante se atualizar com base no que o termo de adesão, muitas vezes no que as informações no site da universidade está falando sobre, ok? Mas assim, lista de espera é algo muito importante no seu processo de aprovação. Fechou? 2 conceitos aqui, termo de adesão, lista de espera. Vamos fechar essa primeira parte da aula falando sobre um terceiro conceito, que é muito importante. Ambe, você já falou sobre tudo isso. Então, qual é o terceiro conceito? Os 4 princípios, fundamentos, né? Fundamentos na tomada de decisão. Isso aqui é muito importante. E aí, vou dar
10 segundos para vocês pensarem. E aí? Eu dei uma pausa aqui para mim na gravação. Espero que você tenha pausado o vídeo aí e raciocinado, relembrado. No primeiro deles, nós já falamos agora, né? É a lista de espera. O segundo deles, deixa eu botar minha tela aqui, é o comportamento gráfico das notas. Você entender até que ponto a nota subiu, até que ponto ela desceu, em qual faixa a gente vai conseguir trabalhar essa nota. Falei sobre isso já com vocês na aula passada. Delimitarem um alvo. Escolher primeiro uma cidade, uma faculdade dos sonhos. Depois escolhe uma região. Vou escolher aqui a região Nordeste, vou escolher a região Sul, Sudeste. Ou então, vou escolher uma região específica de Minas Gerais. Não sei, ou uma região específica do Sul, mais pro Oeste, ou uma região mais próxima a Porto Alegre. É importante delimitar. Terceiro, qualidade de vida do seu alvo. Ou melhor, que está em torno do seu alvo, né? O que roda, o que está ao redor da universidade. Porque não é só a universidade, né? Muitas vezes, numa tomada de decisão de uma lista de espera, até mesmo de uma primeira ou segunda escolha, as pessoas avaliam isso aqui. Tá, beleza. Mas eu quero morar aqui? Eu quero estar nessa cidade? Eu quero estudar aqui? Tá? E por último, a avaliação do MEC, que vai de 0 a 5. Então, assim, muitas pessoas utilizam esses critérios aqui. Gente, esses 3 conceitos, vem cá. Esses 3 conceitos ficaram bem esclarecidos? Deu para entender? Tudo certo, tudo tranquilo. Vamos embora, vamos continuar. A parte 1 dessa aula foi sobre essa revisão, foi sobre recapitular esses conceitos. Tá ok? Agora vamos para a parte 2 da aula 4, que vamos relembrar o título. Achismo, opinião, a aula é sobre um desabafo, tá ok? Deixa eu mudar aqui a tela para vocês. Aqui, aula 4. Então, assim, o que é que nós podemos esperar do SISU deste ano? Quais são as nossas expectativas? O que é que nós pensamos sobre? É muito importante nós falarmos sobre isso, eu dar a minha opinião para vocês também sobre este assunto. Afinal, eu sei que fica no nosso pensamento, o que pode acontecer? Será que a nota vai subir? Será que a nota vai descer? E tem algo na medicina que uma professora nossa fala que é assim, depende. Existe essa palavrinha mágica que é depende. Vamos entender melhor sobre. Então, assim, o que é que a gente pode esperar das notas de corte? O que é que a gente pode esperar que vai acontecer nas listas de espera? O que é que a gente pode esperar da TRI, da redação? Quais são os efeitos das mudanças no SISU e nas cotas? Então, eu sei que essas perguntas, eu sei que esses pensamentos, eles vêm, às vezes eles ficam nos perturbando muito fortemente. Eu sei, eu também já passei por isso. Vamos entender um pouco mais sobre como a gente pode raciocinar esses tópicos. Vamos lá. Peguei aqui algumas anotações que eu havia feito, que eu acredito que é muito importante nós trazermos esse esclarecimento. Afinal, muitos perfis grandes, como o perfil da Sassá, o perfil do professor Fredão, enfim, esses perfis eu tomo como referência, mas vários outros profissionais, eles trazem as informações válidas. Claro, não são todos, a maioria nem dê ouvidos, mas alguns
é importante a gente parar e prestar atenção no que eles estão falando. Então, assim, eu fiz algumas anotações depois de ter conversado com outros mentores, depois de ter analisado todo o cenário, depois de ter visto, consumido muito conteúdo da Sassá, consumido muito conteúdo do professor Fredão, ter parado e estudado nos últimos anos, então desde 2019, estudando a fundo o SISU. Afinal, eu percebi que para eu ser aprovado, claro, se a pessoa tira um 800 de média, beleza. Assim, muito provavelmente ela vai conseguir ingressar na universidade em que ela quer. Mas nós ali, que estamos no bolão, que não alcançou esse 800 mais, que está ali nos 795, 97, 6, 8, que está no quase, sabe? Que a pessoa fica muito perto, aí fica bem ali no limite do corte, fica uma vaga acima, uma vaga abaixo, aí fica bem ali, enfim, variando bastante. É muito importante nós sabermos jogar esse jogo como ele é jogado. Então, desde 2019, estudando a fundo, eu percebi que para eu ser aprovado, um dos fatores, além de fazer um bom Enem, além de prestar uma boa prova, realizar uma boa prova, era também dominar o processo seletivo que envolve a prova do Enem, que é o SISU. Na verdade, é um dos processos seletivos. Como nós já falamos em aulas anteriores, existem vários outros processos seletivos que podem usar ou não a nota do Enem. Tá? O SISU é um deles, é o mais chamativo, é o que abre mais portas, digamos assim, é o que abre e oferece mais oportunidades. Então, por isso que ele é colocado em vitrine. Tá? Então, assim, o que é que vai acontecer com as notas de corte? O que é que vai acontecer nas listas de espera? TRI, redação, efeitos das mudanças no SISU e nas cotas, então assim, depende, tá? Depende do quê? Primeira coisa que chocou muita gente, né? E chamou muita atenção. Primeiro, o total de acertos. Então, assim, vendo os formulários que o professor Fredão postava, os formulários que a mentoria colocava, publicava, as informações que a gente coletava dos nossos alunos internamente aqui, candidatos, principalmente candidatos de cursos concorridos, como medicina, de universidades concorridas, esses candidatos, eles acertaram mais questões. Então, nós vemos um número muito maior de acertos, de 150 a mais, de 160 a mais, comparados a outros anos. Então, assim, dentro desse cenário, algo que, a não ser que muitos desses dados, as pessoas tenham mentido dizendo que acertaram, mas assim, levando em consideração que são dados reais, que as pessoas elas foram honestas na hora de responder e na hora de divulgar essas notas, na hora de apresentar essas informações, é que tivemos mais 160 a mais e mais 150 a mais que nos outros anos, tá? Então quer dizer que necessariamente o corte vai aumentar? Não. Por quê? Porque depende de um fator chamado TRI. E você conhece muito bem o que é a TRI. É algo, na nossa visão, pelo menos na minha visão, muitas vezes variável, instável, podemos até falar assim, que depende muito mais da leitura interna dos dados que ela faz do que das pessoas fazendo aplicações como essa aqui é uma questão fácil porque é de média simples e essa aqui é uma questão difícil porque é de logaritmo. Tipo, beleza. Na escola, às vezes na hora de fazer a prova, a pessoa pode pensar isso. Mas a TRI, a teoria de acesso aos índices, que relaciona os índices, os itens, ela pensa da mesma forma? Depende, entendeu? Então, varia. Algo muito importante aqui que eu deixei anotado. 40 acertos em matemática no Enem 2021 deram em média 881,7 pontos. E em 2022 foram 947,9 pontos. Então olha a diferença. Em 2021, 40 acertos em matemática no Enem deram 880, mais ou menos. Enquanto em 2022 deu 950. Então assim, tem uma diferença, tá? Tem uma diferença de TRI para o mesmo número de questões. Como ela vai apresentar isso, a gente ainda não sabe. Agora, será, é um ponto de avaliação, será que vai ser preciso, ou será que foi preciso ter acertado mais do que no outro Enem, no último Enem, no Enem passado?
Opa, tivemos aqui a participação da nossa querida... Esqueci até o nome da princesa. Enfim, da Amazon aqui falando com a gente. Mas não é Amazon, gente, desculpa, tá? Então, assim, será que foi... Vamos voltar. Volta, desculpa, volta aqui. Acontece. Então, assim, será que foi preciso ter acertado mais do que no último Enem para nós sermos aprovados no mesmo lugar? Então, por exemplo, um aluno que passou, digamos, na UFMG, com uma quantidade de 156 acertos. Será que vai ser necessário agora o corte, né? Um aluno passou o corte lá 156. Será que agora, para ele ser aprovado, esse corte vai ser 164? Não sei. Repete, bem. Então, assim, será que o corte do ano passado na UFMG, por exemplo, foi de 156 acertos, o último candidato? Claro, isso depende da TRI. Beleza. Mas, será que foi 156 acertos? E agora, para conseguir uma TRI parecida, ou um corte, ou para ser o corte, esse aluno vai ter que ter acertado 164? Vai ter que ter acertado mais questões? Então, assim, depende. Outro ponto muito relevante dentro das notas de corte, nas listas de espera, é a questão, como nós já falamos em aulas anteriores, de ser um SISU único. Por quê? O número de vagas aumentou, diminuiu, fez isso, fez aquilo. Olha, sim, de fato tem impacto. Porque quanto mais vagas nós temos, menor tende a ser o corte. Na teoria, a nossa interpretação é que quanto mais vagas nós temos, menor tende a ser o corte. Agora, necessariamente vai ser assim? Vamos esperar para ver. Mas na teoria funciona dessa forma. Afinal, por exemplo, no primeiro semestre, as notas tendiam a ser maiores do que as notas do segundo semestre. E olha que muitos alunos, como eu mostrei para vocês em aulas anteriores, muitos alunos que passavam no segundo semestre eram alunos que já haviam sido aprovados no primeiro semestre. Então, assim, isso impactava? Com certeza isso impacta. Com certeza isso impactava. Tá? Então, como esses alunos não vão conseguir ficar jogando a nota deles duas vezes, isso também tem impacto. O impacto de ser um SISU único. Então, muitos alunos vão disponibilizar... Muitas universidades vão disponibilizar a mesma quantidade de vaga, algumas menos, outras mais, enfim, depende do termo de adesão de cada um, depende do que elas pensaram, se vai voltar vestibular tradicional, se vai usar a nota do Enem, mas por outro processo seletivo, não sei, é importante investigar dentro de cada universidade, dentro de cada alvo da pessoa, esse comportamento, mas que de fato a expectativa que nós temos é que, ok, por ser um SISU único, não vamos ter aquele fenômeno de colecionadores de aprovação. Então, são pessoas que só vão poder utilizar a nota delas para um lugar, que é o lugar que elas querem, teoricamente, né? Então, assim, uma universidade que manteve a quantidade de vagas, teoricamente, essa quantidade de vagas aumentou. Por mais que seja dividida em primeiro e segundo semestre, elas vão ser ofertadas de uma vez só. Então, tem um impacto, porque quanto mais vagas de uma vez só, e não tendo alunos usando a nota duas vezes, a tendência é que o corte diminua. Tá ok? Outro ponto, dentro dessa questão aqui de notas de corte, de lista de espera, de TRI, de redação, efeito de mudança e tal, querendo ou não, a participação das cotas na ampla concorrência. Gente, desculpa aí, não sei o que tá apitando aqui, acho que buguei o setup, tá? Então, assim, desculpa, vem cá, volta, tá vendo a aula tão importante que teus concorrentes aí, ó, toma um banho de sal grosso, que os bichos aí estão querendo te atrapalhar, tá? Então, assim, outro ponto muito importante é a participação, querendo ou não, das cotas na ampla concorrência, beleza? Por quê? Vou usar o exemplo da UFRN aqui, que era um fenômeno bem interessante que a gente percebia. Muitos candidatos da L5, se eu não me engano, eram 9 vagas na L5, tá? Eram 9 vagas.
ali os 3, 4 primeiros, mas normalmente os 3 primeiros. Vou botar os 4, pronto. 3, 4 primeiros. Essas pessoas, elas eram aprovadas, elas teriam condições, elas tinham nota suficiente para serem aprovadas na ampla concorrência. Tá? Então a gente não sabe, às vezes por amizade, quer ajudar o amigo que está na ampla concorrência, ele tira a nota e ele tirava a nota da ampla concorrência e colocava na cota, na L5, ou então só queria passar, só queria dizer que passou em primeiro, segundo, terceiro e quarto, e não em 49, 48. Então assim, a gente não sabe, mas essas pessoas da cota, né, da L5, por exemplo, que agora é a cota escola pública, elas tinham condições de passar diretamente na ampla concorrência. Então, isso impacta. Por quê? Porque se elas tinham condições de passar na ampla concorrência, quer dizer que... Opa, peraí que a minha tela bugou aqui. Agora sim, acho que voltou, né, gente? A tela cheia aqui. Gente, tô falando, cuidado com os concorrentes de vocês, ó. Cuidado, bicho, estão botando olho gordo aí. Vamos lá, voltando aqui, vamos concentrar. Então, esses candidatos que passavam na L5 e tinham condições de passar na ampla concorrência, eles permaneciam na L5. Como é que isso funciona? Como é que isso funciona na prática, B? Vamos dar um exemplo para ficar melhor para a gente entender? Vamos dar um exemplo para ficar melhor para a gente entender. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Então aqui, ó, de forma exemplificada. Um concorrente da L5, quarto lugar, tá? Então quer dizer que tem 3 na frente dele. Vou dar um exemplo. Vou usar números fechados aqui. Ele tirou 797,5. E o rapaz aqui da L5, terceiro. Estou usando números totalmente fictícios, tá, gente? Tem peso, tem muita coisa envolvida. Ele tirou 797,6. Vou dar exemplo aqui. O que passou em segundo. O que passou em segundo tirou 798. E em primeiro, na L5, tirou 7,986. Isso aqui é cota. Mudou, tá, gente? Lembra lá que mudou a nomenclatura. Agora isso aqui é a cota escola pública. Depende também de como chama em cada universidade, né? Mas é a cota que é só escola pública, não tem renda, não tem nada. Enquanto na ampla concorrência, o último lugar, que pode ser chamado de A0, várias coisas. O último lugar, vou botar ali 49. Ele tirou 795. Tá? E o 48, 47, 46, por ali, ó. Foi tirando notas tipo 795,4, 796, 797. Então, olha só como impacta. Por quê? Porque agora as pessoas não vão poder mudar, não vão poder alterar manualmente. Essa mudança daqui, ela vai ser automática. Então, a tendência de cotas como aqui é só escola pública, sem renda, sem raça, só escola pública, a famosa L5, que agora mudou o nome. A tendência dela estava sendo os primeiros lugares sempre estarem muito próximos à ampla concorrência nos últimos anos. Em L1 tinha que é a escola pública e renda. Em L6 tinha que era escola pública e tinha também, tinham pessoas que tinham nota suficiente, que tinham condições, tá?
Tô só dando um exemplo aqui de algo prático que a gente via na UFRN, bem forte. Então, assim, tem um impacto? Tem um impacto. A tendência, na minha visão, na cota de ampla concorrência, não aumentar tanto. Não precisa aumentar tanto. Eu dei um exemplo aqui bem absurdo, tá? Eu dei um exemplo bem absurdo só para mostrar, só para de fato exemplificar. Mas não precisa disso tudo, tá? Não precisa disso tudo. Não precisava desse exemplo exagerado, eu trouxe só para mostrar. Então a tendência ali na nossa visão, né? Na minha visão, perdão, nossa não, na minha visão, é que a nota de corte na ampla concorrência ela se mantém ali, naquele padrão, tá? Naquele padrãozão. Porque as pessoas que teriam condições de passar na cota, vai passar na ampla concorrência, então vai manter aquele padrãozão ali. Mas nas cotas, por mais que elas tenham menos vagas, um cara que sai com a nota muito alta e tem condições de passar na ampla concorrência, esses são normalmente os primeiros lugares, os outros muitas vezes não acompanham o mesmo nível, digamos assim, em termos de nota, em termos de TRI. Não acompanha. Tô dizendo que vai ser melhor ou pior aluno na faculdade, tá, gente? Você não tem nada a ver lá na frente. Quando eu quis dizer em termos de nível, é em termos de nota, tá? Perdão, até a expressão. Em termos de nota. Então, muitas vezes, o cara que tá lá com 800, sei lá, já vi, tá? 800 na cota, na L5, na L6, tá na mesma cota dele uma pessoa que tirou 760. Entendeu? Não tô dizendo que o fulano da 800 é mais ou menos inteligente, mais ou menos capaz. Não, às vezes ele só tava num dia melhor. Enfim, o ponto tem um impacto, porque esse cara de 800 elevou querendo ou não o corte da cota dele. E agora ele sendo classificado automaticamente em outra lista, a tendência é uma pessoa com a nota menor subir, tá? Então, na minha visão, as notas no corte podem sofrer um impacto para menos, ou seja, podem diminuir. Não sei, porque a tendência estava sempre crescendo. Todas as notas estavam sempre crescendo. Então, assim, acredito que as da ampla concorrência vão se manter, não vão assustar tanto, não assustar que eu digo assim, não vão mudar drasticamente, mas as das cotas, por serem menos vagas e por às vezes as pessoas, os primeiros lugares ali terem condições de passar na ampla concorrência, possivelmente isso vai ter sim um impacto na nota de corte diminuir, tá? Necessariamente, não necessariamente, é só uma avaliação minha. Outro impacto, querendo ou não, é na mudança nas leis de cotas, né? Ou seja, agora, quando nós estamos falando sobre comprovação de documentos, querendo ou não, pessoas que tenham que comprovar renda, elas vão ter que comprovar uma renda diferente. Então, as pessoas já que haviam pensado, 1,5 salário mínimo, agora mudou. É 1 salário mínimo. Isso impacta? Olha, depende. Depende de você comprovar ou não. Isso pode ser um fator facilitador ou dificultador. Entendeu? Mas assim, querendo ou não, impacta. Impacta por quê? Porque a pessoa tem que comprovar renda. Facilita a comprovação de renda daqueles que têm até 1 salário mínimo e dificulta aqueles que têm 1,5. Tá? O que vai acontecer com esse 0,5? Não sei. Tá? E, querendo ou não, o surgimento, a aprovação. Algumas universidades já tinham cotas específicas para quilombolas, para indígenas. Mas, agora sendo algo federal, né, os quilombolas participando, ou seja, tendo uma cota específica, isso pode ter um impacto também, porque essa galera estava sendo distribuída onde? Onde é que elas estavam entrando? Tá? Na L2, na L6, que também mudaram o nome, ou seja, na cota de escola pública e raça, cor, ou na cota de escola pública, cor, raça, né, e renda. Tipo, onde é que esse pessoal estava entrando? Então, isso também tem um impacto, beleza? Mínimo ou grande, pequeno, tá? A gente não sabe ainda, vamos ver. Talvez seja irrisório, mas talvez tenha alguma coisa importante a gente chamar a atenção, beleza? Então, assim, esses foram alguns exemplos que eu trouxe, tá? Calma aí, bugou aqui.
Então, assim, esses foram alguns exemplos que eu trouxe. Eu gosto de trazer isso para mostrar para vocês que, de fato, existem impactos dentro do cenário do SISU, ok? E existem prós e contras? Existem os prós e contras. As pessoas que aprovaram, né, algumas delas falam sobre os prós, chamam muito atenção sobre a questão da meritocracia, falam muito sobre a questão da meritocracia, fala também sobre, como nós falamos em aulas passadas, né, sobre a evasão dos cursos. Então, assim, existem os prós e existem os contras dessas mudanças. Existem os prós e contras desse grandioso e magnífico SISU 2024, que está cheio de coisinhas assim para nós, tá? E existem contras também, a questão da documentação, como é que vai ficar essa comprovação dos quilombolas, como é que vai ficar essa questão da comprovação das rendas. Então, assim, existem prós e existem contras, existem algo contra que está muito evidenciado, que ficou muito evidente nesse SISU 2024, é o enfraquecimento do SISU. Porque nós vemos várias universidades voltando a, como eu chamei, né, em outra aula, a um pseudo-vestibular. Então, são universidades que adotaram agora bônus regional, são universidades agora que vão ter uma cota regional específica para o público daquela região. São universidades que mudaram sua forma de chamar na lista de espera. São universidades que vão abrir processos seletivos como Enem USP, ou seja, processos seletivos usando a nota do Enem, tá? Então, assim, existe um enfraquecimento do SISU visível, tomado pela autonomia das universidades. Ou seja, as universidades, elas, ok, tá, tem um SISU, vou botar ali algumas vagas, mas também vou abrir vagas por outros caminhos, volta de vestibulares tradicionais, como por exemplo a UFSM, voltando a fazer um vestibular tradicional. Então, assim, existe sim um enfraquecimento do SISU nesse processo, beleza? E aí, por que é importante a gente discutir sobre isso tudo? Para mostrar para vocês a big picture, né? O cenário, para mostrar... É muito interessante a gente trabalhar essas informações e não ficar presos a ela. É importante a gente saber que existe isso. É importante a gente saber que essas informações, que essas mudanças, que esses impactos, eles existem. E eles podem ou não acontecer, mas nós não estarmos presos a eles. É importante nós termos informação, conhecimento. Como a gente está mostrando aqui, sem um excesso, de forma direta, simples, assim, direta ao ponto mesmo, assim, coisas, tópicos, de não várias coisas soltas, não assim, ó, informações, olha, é isso, é A, B, C, D, é isso que pode ou não acontecer, são esses fatores, porque é importante nós termos informação, conhecimento, desenvolver uma análise crítica, tá? Para tomarmos as melhores decisões, para sabermos lidar com a ansiedade, tá, ok? Para sabermos lidar com muitas vezes o desespero de não ter conhecimento, de não saber o que está acontecendo. Então é muito importante a gente saber o que está acontecendo, mas não necessariamente ficar preso a isso, tá? Afinal, muita coisa pode acontecer e a gente só tem que saber que essas coisas podem acontecer. O que é que está no nosso controle? Fazer a pesquisa ativa, delimitar os nossos princípios, fundamentos, pesquisar, buscar, tá? Testar as informações, ok? Mas saber que elas existem, por isso que é importante a gente trabalhar tudo isso aqui. Agora, foi muito bom, gente, foi um prazer estar com vocês durante esse projeto do Simplificando o SISU, durante essa série de aulas. Foi um prazer imenso. Nós trabalhávamos antes com sequências de stories, ou então, como também, né? Não ou então, mas também... Gente, deixa eu ver isso aqui. O que está acontecendo? Pelo amor de Deus, editor, me ajuda aí. Pelo amor de Deus.
Gente, tive que chamar meu auxiliar técnico aqui para identificar de onde é que estava vindo esse barulho, beleza? Não sei, não consegui, mas é isso. São as vozes dos seus concorrentes. Então, assim, sou muito grato, sou muito feliz pela oportunidade que me foi dada de gravar tudo isso, de colocar até mesmo de uma forma mais organizada, de uma forma mais técnica, de uma forma mais profissional, muito da bagagem que eu acumulei nos últimos anos, tanto da minha experiência pessoal, quanto da minha experiência com os alunos, ou seja, prestando consultorias específicas de SISU, claro, com os nossos alunos, nunca foi algo aberto, divulgado, era o que eu fazia, porque eu tinha um conhecimento, seu diferencial, que é saber e dominar o SISU e acompanhar de perto alunos que estão nesse processo, beleza? Então, assim, sou muito grato, sou muito feliz. Vocês vão ter a aula 05, vai ser uma aula muito especial. Adianto para vocês, convidem os pais de vocês, convidem os responsáveis, convidem a família de vocês. É muito importante, tá? É muito importante. Mas eu tô sozinho na jornada, sou eu e eu. Beleza, assista também, é importante, vai ser importante para você. Mas para você que tem uma família, assim, pai, mãe, cachorro, papagaio, bota a galera aí para assistir ao minicurso também. Esse pessoal fica preocupado, eles também ficam ansiosos. Nossos pais, nossos responsáveis, avós, tios, tias, primos, primas, muitas vezes eles são indelicados, muitas vezes eles são meio chatos na hora de falar, de perguntar. E esses, ok, sabe, tipo, faz parte. Mas muitos deles se importam de fato. Muitos deles sofrem, assim, sem falar nada, ficam ansiosos, estressados, não sabem expressar a preocupação, afinal, na época deles, era tudo muito diferente. Então, coloca a tua família para assistir também, convida teus familiares, teus pais, teus responsáveis para assistir essa aula 05, vai ser muito importante para você construir um ambiente mais saudável para você na época do SISU, que é um ambiente muito tenso, que é muitas vezes um ambiente meio estressante, meio desgastante, meio, sabe, assim, não saudável, beleza? Então, assim, fico muito feliz, foi uma oportunidade gigantesca para mim, enquanto mentor Enem, trabalhar com vocês, com certeza para 2025, se Deus quiser, vamos fazer um trabalho ainda melhor de evolução, porque é assim mesmo, nós estamos em evolução constante. Para mim foi muito diferente gravar em cenário, microfone, telas aqui, enfim. Tá, lembrei o nome, Alexa, né? Deixa eu até falar, será que ela vai responder? Não sei, deixa lá. Então, assim, o nome do negócio que falou, né, aqui na hora. Então, assim, foi muito gratificante fazer todo esse projeto junto à Mentoria Enem, que é uma plataforma, que é uma empresa que eu acredito, conheço desde a fundação, conheço os fundadores dela desde a época que eles eram alunos de cursinho também, eram meio que meus veteranos de cursinho. Então, assim, muito bacana, foi muito bacana, espero que vocês tenham curtido, gostado. As últimas duas aulas, ou seja, as aulas 03 e a aula 04, elas, na minha visão, foram e são as aulas mais importantes desse mini curso. Revisem, assistam, é muito bacana, tá? Ter esse conhecimento é diferencial, na verdade. Beleza? Nós filtramos muitas informações, ou seja, não fiquei trazendo muitos dados, estatísticas, nota de corte isso, X, Y, Z, A, B, C, D. Não, eu filtrei muita coisa, trouxe o que de fato eu usei na minha época em que eu estava passando pelo processo seletivo do SISU e trouxe para vocês de uma forma muito direta, muito ao ponto, para vocês saberem onde achar, como procurar, o que fazer, como fazer, quando fazer, tá? Exemplos. Então, assim, foi muito bacana, pessoal. Muito show de bola. Fica aí para aula 05. Se Deus quiser, Deus abençoe vocês e a aprovação de vocês. Vão com tudo para o SISU. Arrasem, brilhem e tragam feedbacks, se Deus quiser, positivos para nós em relação ao nosso projeto Simplificando o SISU. Beleza? Valeu. Eu sou o AB do Casal na Med.
@casal na média _, arracha pra cima, segue a gente, tamo junto, valeu, falou, é nóis.